Se você tem vulvadínia, fica aqui e escuta essa história. Talvez ela possa te fazer sentir um pouco mais acolhida, entender que em outras casas, outras mulheres também. E ela me comoveu bastante. Eu vou ler o e-mail que eu recebi. Olá, tudo bem? Meu nome é X, eu sou mãe da pequena. Compartilho essa história porque desejo que ela possa ajudar outras mulheres, adolescentes, crianças e famílias que estejam enfrentando uma dor sem explicação e procurando respostas. Esta não é apenas a história de uma criança com vulvadínia, é a história de uma infância interrompida pela dor e de uma família que se recusou a desistir dela. A história da Safira começou muito antes do diagnóstico da vulvadínia. Desde os 2 anos de idade, ela apresentou episódios de infecção urinária associadas à constipação intestinal. Nessa época, ela também desenvolveu sinéquia vulvar, condição que precisou ser tratada e acompanhada. Por conta desse histórico, sempre que surgia algum sintoma urinário, acreditávamos que estivesse relacionado à nova infecção. Por volta dos 6 anos de idade, a Safira começou a reclamar de uma ardência intensa ao urinar. Ela dizia que queimava muito e sofria bastante ao ir ao banheiro. Como mãe, eu acreditava que fosse mais uma infecção urinária, mas os exames já não mostravam infecção ativa. Mesmo sem infecção, a dor continuava, a ardência continuava. E com o passar do tempo, tudo foi piorando. Foram inúmeras consultas, exames e tratamentos. Recebemos diferentes hipóteses diagnósticas e utilizamos medicamentos para as condições que mais tarde descobrimos não serem a verdadeira causa do problema. Os exames frequentemente vinham normais. As culturas de urina não explicavam o sofrimento dela, mas a dor era real. Enquanto procurávamos resposta, a condição da Safira continuava evoluindo. A ardência urinar foi dando lugar a uma dor constante. Ela passou a sentir queimação intensa, sensação de agulhadas, dor ao toque, dor ao sentar e dor até mesmo sem qualquer estímulo aparente. O que começou como uma ardência sem explicação, acabou evoluindo para um quadro de vulvadínia com alodínia severa. A sensibilidade chegou a um nível tão extremo que estímulos que normalmente não causariam qualquer desconforto passaram a provocar uma dor intensa. O simples contato de uma roupa íntima, uma corrente de vento ou até a água do banho era suficiente para desencadear o sofrimento e as crises de dor. Durante aproximadamente 3 meses, minha filha não conseguiu tomar banho com água corrente. O simples contato da água na região íntima provocava crises severas de dor. Sua higiene precisava ser feita com algodão umedecido, de forma muito cuidadosa. Em algumas crises, nem isso era possível. Ver uma criança passar por isso foi devastador. A Safira tinha apenas 8 anos. Ela chorava de dor, ela deixava de brincar, ela não conseguia frequentar a escola, ela sofria física e emocionalmente. E eu sofria junto com ela, sem conseguir encontrar respostas. Foram anos de angústia, noites sem dormir, pesquisas, consultas médicas e tentativas de tratamento. Muitas vezes ouvimos que os exames estavam normais, mas a dor da minha filha não era normal. A dor dela era real. E foi somente depois de passar por dezenas de médicos que a nossa história começou a mudar. Após anos de sofrimento, quando a dor chegou a um ápice e já dominava completamente a vida da Safira, deixando ela incapacitada, encontramos uma ginecologista especializada, que pela primeira vez considerou a possibilidade da vulvadínia. Finalmente, alguém conseguiu enxergar um padrão que explicava os sintomas da Safira e reconhecer que aquela dor intensa tinha uma causa real. Inicialmente, foi iniciado o tratamento com Amitril. Apesar da esperança que depositamos nesse tratamento, a melhora não foi significativa. Diante da persistência dos sintomas, a ginecologista encaminhou para um neurologista, que passou a acompanhar o caso em conjunto. Nessa fase da doença, além da dor intensa na região vulvar, ela também passou a sentir uma dor irradiada para os pés, com queimação e pontadas. Foi realizada a ressonância magnética, que mostrou que não tinha nenhum nervo comprometido que justificasse aqueles sintomas. A neurologista explicou que seu sistema nervoso estava tão afetado pela dor crônica que o sofrimento havia se espalhado para além da região onde tudo começou. A partir dessa avaliação, foram realizados novos exames e uma investigação mais profunda da dor neuropática. Foi então que o tratamento começou a ser ajustado de forma mais direcionada.
Com a associação do amitril à pregabalina, finalmente começamos a observar uma melhora real. As crises extremas de dor deixaram de acontecer. Hoje, ela ainda sente dor, mas a intensidade muito menor do que antes. Após apenas 3 meses de tratamento, a diferença já é enorme quando comparada ao período mais grave da doença. Pela primeira vez, deixamos de viver esperando a próxima crise extrema de dor. A esperança voltou. A esperança voltou a fazer parte da nossa casa. Outro aspecto importante da nossa jornada foi a alimentação. Durante minhas pesquisas sobre a doença, comecei a estudar possíveis fatores que poderiam influenciar os sintomas da Safira. Com base nisso, reduzimos alimentos ricos em oxalato, alimentos ácidos, industrializados, embutidos, laticínios e também diminuímos o consumo de açúcar. Essas mudanças passaram a fazer parte da nossa rotina e percebemos uma melhora do controle dos sintomas. A Vulvodynia não afetou apenas a Safira, ela impactou profundamente toda a nossa família. Durante essa trajetória, além da dor física, a Safira também enfrentou um intenso sofrimento emocional. A falta de resposta para os seus sintomas levou a suspeitas e investigações que se mostravam infundadas, causando sofrimento adicional para toda a nossa família. Ao mesmo tempo, ela enfrentou episódios de bullying na escola, justamente num período em que já lidava diariamente com dores intensas, consultas, exames, limitações que nenhuma criança deveria enfrentar. Com o passar do tempo, percebemos que os momentos de maior sofrimento emocional pareciam coincidir com a piora importante das crises dela. Embora a Vulvodynia não tenha sido causada por esses acontecimentos, ficou evidente para nós que a saúde emocional exercia um papel importante na forma como ela vivenciava a dor. Consultas, exames, medicamentos, pesquisas e noites sem dormir passaram a fazer parte da nossa rotina. Por muito tempo, parecia que ninguém conseguia enxergar o que estava acontecendo com a Safira. Ver minha filha sofrer daquele jeito, daquela forma, levou ao limite das minhas forças emocionais. Enquanto isso, o pai da Safira seguia firme nos cuidados diários, mesmo também estando profundamente esgotado pela situação. Com o tempo, percebemos que precisávamos nos fortalecer como família. Nossa relação tinha muitos conflitos, mas entendemos que precisávamos oferecer um ambiente mais tranquilo para nossa filha. Passamos a evitar discussões na frente dela e enfrentar essa batalha juntos. Hoje, acreditamos que cuidar da saúde mental foi tão importante quanto cuidar da saúde física, pois, além disso, além do acompanhamento médico, a Safira também segue em acompanhamento psicológico, que continua sendo uma parte fundamental do seu tratamento e da sua recuperação. Apesar de tudo que vivemos, nunca desistimos dela. Mesmo cansados, machucados e muitas vezes sem resposta, continuamos procurando ajuda, estudando, buscando profissionais e lutando para devolver a nossa filha à infância que a dor havia roubado. Compartilho nossa história porque a Vulvodynia ainda é pouco conhecida, especialmente quando ocorre em crianças. Muitas pessoas acreditam que essa condição afeta apenas mulheres adultas, mas nossa experiência mostrou que crianças também podem sofrer com essa doença. Quando isso acontece, o diagnóstico pode demorar anos, e a cada ano sem diagnóstico significa mais dor, mais sofrimento, mais impacto na vida social dessa criança e de toda a família. A dor da Safira existe, a dor da Safira é real, e foi somente quando ela foi ouvida, acreditada e tratada adequadamente que sua vida começou a melhorar. Nossa caminhada ainda não terminou, mas hoje temos esperança. Seguimos o tratamento, comemorando cada conquista e lutando para que a Safira tenha a infância que merece. Se essa história ajudar uma única criança a receber um diagnóstico mais rápido, ou uma única família a perceber que a dor do seu filho merece ser investigada, então todo o sofrimento que transformamos em palavras já terá valido a pena. E aí ela agradece. Que a história da Safira ajude a dar voz a outras crianças que sofrem e contribua para ampliar o conhecimento sobre a Vulvodynia pediátrica.